Olá, olá, leitores e ouvintes, está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Roda a vinheta! Vocês podem notar que a gente está num ambiente diferente, não estamos no estúdio, estamos aqui no podcast versão verão, versão férias, aqui no jardim da CNBB, para falar do livro Rezar com Santos e Pecadores, o volume 4 dos cadernos sobre a oração, que a gente já estava falando, 1, 2, 3, agora é o 4, que é Rezar com Santos e Pecadores, escrito por Paul Brandon Murray. Paul Brandon Murray é um dominicano, um padre dominicano irlandês, escritor, poeta, tem vários livros publicados. Infelizmente, a maioria não tem tradução em português. Acho que esse aqui é um dos poucos livros que ele escreveu que tem tradução em português no Brasil. Ele é professor na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino de literatura da tradição mística, muito conhecido no meio acadêmico. E nesse livro aqui, Rezar com Santos e Pecadores, ele traz uma dimensão muito legal, porque para explicar, ele não coloca os santos, vai falar de alguns santos, depois vai falar de alguns pecadores. Os santos são os pecadores que ele fala nesse livro. E para mostrar pra gente que, tipo assim, a igreja não está sempre falando que o nosso objetivo é sermos santos, é nos tornarmos santos. Então, se a gente for para pensar em santos, aqueles que não pecam, aqueles que não são pecadores, vai se tornar uma utopia. Tem até aquela frase que eu não sei quem fala, mas que o santo é aquele que peca 7 vezes ao dia. Ele vai trazer aqui então pra gente 4 doutores da igreja, ou seja, não só são santos, mas são doutores da igreja que têm escritos com profundidade teológica, comprovado pela igreja, assim, então são santos de alto escalão, vamos dizer assim, que é Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino e Santa Teresinha de Lisieux, para mostrar a dimensão da santidade deles, mas que eles alcançaram a santidade sendo pecadores. E aí, eu já venho falando em todos os outros podcasts que o prefácio do Papa Francisco, que é o mesmo em todos os livros, ele sempre vai ter alguma coisinha que vai falar com o conteúdo do dia assim, do livro. É que ele fala: quantas definições de oração podemos colher dos santos e dos mestres da espiritualidade? A oração, todavia, sempre se deixa descrever na simplicidade daqueles que a vivem. E além deles serem santos, que são pecadores, o livro vai trazer já na introdução essa dimensão de que eles aprenderam a serem santos, aprenderam a rezar e desenvolveram a santidade, observando outras pessoas pecadoras também, porque no final é isso, um pecador observa o outro tentando melhorar e assim vai melhorando e se tornando santo. Na introdução já tem uma oração de um monge anônimo da igreja primitiva, que é muito boa, eu acho que ela introduz muito bem a gente nessa dimensão de se reconhecer pecador. Que ele fala assim: Senhor, quer eu queira ou não, salva-me, porque eu, pós cinzas, amo o pecado. Mas Tu és Deus Todo-Poderoso, então detém-me Tu mesmo. Se tiveres piedade dos justos, isso não é muito. Ou se salvas os puros, porque são dignos da Tua misericórdia. Mostra o esplendor completo da Tua misericórdia em mim. Revela em mim o Teu amor pelos homens e mulheres, porque este pobre homem não tem outro refúgio senão em Ti. Então, o que traz esses pecadores a se tornarem santos é esse reconhecimento, essa marca de humildade, esse reconhecimento de pobreza de espírito, de amar o pecado, mas mesmo assim está pedindo a Deus para que ajude ele a amar a Deus mais que ao pecado. Então é se reconhecer para conseguir a santidade. O objetivo central do livro é trazer que esses santos são seres humanos como nós, que pecam. E o primeiro não podia ser melhor, que é Santo Agostinho de Hipona. Porque Santo Agostinho, você sabe que ele só foi se converter depois dos 30 anos. Então, ele já começa falando assim, trazendo um comentário de Santa Teresa d'Ávila sobre Santo Agostinho, falando assim: sou muito devota de Santo Agostinho. A razão principal é porque ele havia sido um pecador. Então, o que ajudava ela, olhando para a história de Santo Agostinho, é ver que ele era pecador assim como ela. E aí ela fala ainda mais: eu recebi grande conforto desses santos que haviam pecado, e ainda assim o Senhor os atraiu para si.
Eu pensava que poderia obter a ajuda deles e que assim como o Senhor os perdoou, Ele também poderia me perdoar. Então, o que chama a atenção de Santa Teresa é reconhecer a fraqueza do outro. Então, para a gente talvez se espelhar nos santos e aprender a rezar com os santos, também a gente possa reconhecer neles a fraqueza que tem dentro de nós. E ele traz também aqui um trecho de Confissões de Santo Agostinho, que ele fala assim, que revela, né, a fraqueza da carne dele de quando ele era jovem. O desejo carnal como um pântano e o sexo adolescente que brotava em mim exalava névoas que obscureciam e encobriam meu coração, de modo que eu não conseguia distinguir a luz clara do verdadeiro amor da obscuridade da luxúria. Amor e luxúria ferviam dentro de mim. Eles me arrastaram sobre o precipício dos apetites do meu corpo e me mergulharam em um redemoinho de pecado. É de tamanha profundeza esse trecho dos Confissões de Santo Agostinho, né, que a gente vê, às vezes eu com os meus pecados, eu falo, tipo, é algo tão forte, tão mais forte que eu, e ver que o santo também ardia nesses pecados, é algo que consola, que é algo que torna palpável, possível, retira da utopia. E aqui, já conversando com outros livros também, tem um capítulo que ele fala da descoberta dos salmos por Agostinho, porque Santo Agostinho gostava muito de rezar com os salmos. Já tem o nosso livro Rezar com Salmos, Santo Agostinho fazia isso também. Enfim, então tem Santo Agostinho, que ele começa falando de Santo Agostinho, que era um pecador público durante os primeiros anos da vida dele, e depois se converteu, se tornou bispo, olha só. E tem aquela até famosa frase dele, tarde te amei, né? Porque ainda mais no tempo que ele vivia, que as pessoas viviam tão pouco, depois dos 30 anos já, fim da vida quase, se converteu. Já que ele viveu muito mais que isso, né? Depois já vem Santa Teresa d'Ávila. Que a gente pode pensar, caramba, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho até que é fácil achar um quê de pecador nele, né? Porque ele viveu muito tempo aí. Mas Santa Teresa d'Ávila, mas ela já começa assim, um trecho dela. Agora então, se o Senhor suportou alguém tão miserável como eu, por tanto tempo, quem, por pior que seja, tem motivo para temer? Então Santa Teresa d'Ávila, ela, por mais que ela estava em oração no convento, ela vai trazer também outra dimensão que a gente vai se reconhecer nela, que é aquela de estar em oração, mas não gostar de estar onde está. Entendeu? Ela não gostava de rezar, e ela deixou isso muito claro. Então, tipo assim, santo é aquele que ama rezar? Não, Santa Teresa d'Ávila não amava rezar. Quando era uma jovem freira, diz aqui, o que Teresa temia mais do que qualquer outra coisa era a hora da meditação. Eu estava mais ansiosa, ela escreve, para que a hora que eu havia determinado passar em oração terminasse do que para permanecer lá, e mais ansiosa para ouvir o bater do relógio do que para prestar atenção em outras coisas boas. Além disso, a tristeza que ela sentia ao entrar na capela, vejam bem, a tristeza que ela sentia ao entrar na capela era tão profunda que ela precisava reunir toda a sua coragem para atravessar a porta. O que tornava a tarefa tão difícil não era apenas o desafio de manter a concentração na oração, mas sua dolorosa consciência da persistência de certos pecados em sua vida. Como ela poderia pretender aparecer diante daquele a quem ela sentia estar constantemente traindo? Teresa escreve, digo coragem, pois não sei o que exigiria mais coragem entre todas as coisas que existem no mundo do que trair o rei e saber que ele sabe disso e mesmo assim nunca deixar a presença dele. Então ela fala que por mais de 18 anos ela lutava contra a oração. Aliás, a favor da oração, contra a vontade dela de não querer rezar. Ou seja, uma santa, doutora da igreja, não gostava de rezar. 18 anos. Você vê como é forte como é forte como ela descreve? Ela tinha uma tristeza na entrar na capela, que ela precisava reunir toda a coragem dela para entrar. Tanto que ela não gostava de rezar, mas mesmo assim rezava. Então é isso, é reconhecer-se pecadora e mesmo assim ir contra aquilo. Como é difícil, né? Meu Deus.
Depois tem São Tomás de Aquino, que também vai ficando mais complicado a gente tentar achar a dimensão de pecado nesses santos, né? Porque São Tomás de Aquino, além de doutor da igreja, um grande filósofo, assim como Santo Agostinho, né? Mas aqui ele já começa com a frasezinha dele, que é a de se reconhecer miserável, se reconhecer pecador. Mas não é aquela falsa humildade, não. Tem gente que tem uma falsa humildade que todo mundo vai falando: ai meu Deus, como eu sou miserável, ai meu Deus, como eu sou pobre, ai meu Deus, como eu sou indigno. Aí vai virando a ladainha, vai repetindo, porque acha que para estar na igreja tem que estar repetindo aquilo, de se achar miserável, de se achar miserável. É realmente se achar, não é dizer que se acha, porque dizer que se acha aí qualquer um diz, né? Mas como é que é realmente dizer? É através dos seus atos você mostrar que você se sente aquilo e que você está disposto a mudar. Porque às vezes a gente diz que a gente se acha um miserável, mas a gente não está nem um pouco disposto a mudar aquilo e a gente só está dizendo porque todo mundo diz. E aí tudo passa de uma grande encenação dentro da igreja. E aí ele fala: ai de ti, ó Deus, fonte de misericórdia, venho como pecador. Então ele reconhece Deus como misericordioso, que acho que esse é o principal de um pecador que se torna santo, é reconhecer a misericórdia de Deus, de ver que, como Santa Teresa d'Ávila dizia, aquele que você trai, sabe que você trai e mesmo assim está ali. E você está diante dele e ele te perdoando, e esse é reconhecer a misericórdia. Então, um grande tópico aqui de todos os santos que a gente está vendo em comum é reconhecer a misericórdia de Deus, se reconhecer pecador e tentar sair disso, né? E São Tomás de Aquino, ele traz ele aqui porque São Tomás de Aquino ele tem aquela oração que se chama Adoro-te Devote, e tantas outras orações que ele vai trazendo aqui no livro, hein? Tanto, não só em português como também em latim, para quem gosta de latim. Ele vai trazendo e mostrando como nas orações ele ia se reconhecendo miserável, um pecador e pedindo a misericórdia de Deus porque ele não tinha forças. Então o que mais ele destaca aqui em São Tomás de Aquino é esse reconhecimento de não ter força, de reconhecer que sendo pecador ele precisa da graça de Deus para ser um santo e não pela própria força. E por fim ele traz também Santa Teresa de Lisieux. Também que eu estou falando pouca coisa de cada santo, que é para atiçar a vontade de ler. Não estou aprofundando aqui não, tem muito mais coisa além disso, muito mais profundo o livro. E Santa Teresa de Lisieux, que também, igual eu estava falando de São Tomás de Aquino, que a cada vez que a gente vai chegando mais um santo, você vai falando: nossa, não é possível que o autor vai conseguir mostrar a dimensão de pecador disso aqui, porque Santa Teresa de Lisieux é aquela que você olha assim, cara, morreu com 24 anos, aos olhos de alguns meiga, aos olhos de outros nem tanto. Eu fui o livro dela, achei, meu, que menina chata, reclamando, mas eu sou igual ela. E me identifiquei total, porque eu sou total assim. Mas uma diferença entre eu e ela é que a caridade dela era tão grande que tem aquela história que tinha uma freira que jurava de pé junto que era a melhor amiga dela no convento. E ela escrevia: não suporto aquela mulher, meu Deus do céu. Mas olha só, o tamanho da caridade dela reconhece que ela não é a grande santa, não se reconhecia como santa, apesar dela ser, mas não reconhecia como santa, pois via que, nossa, meu Deus, tem uma pessoa que eu não suporto, mas a caridade dela era tanta que ela demonstrava para essa pessoa como se fosse a melhor pessoa da vida dela, mesmo ela sem nem gostar. E o livro, ele vai ainda tem uma conclusão aqui que eu gostaria de ler, que vale muito mais a pena você ler o livro todo para chegar na conclusão, tá? Mas eu vou só trazer, só para despertar ainda mais o gostinho, que é assim: os santos, se observados apenas de longe, podem parecer distantes e intimidadores. Aquilo que eu estava falando no começo. A gente olha para o santo como aquele que não peca, parece algo tipo tão irreal, né? Tipo assim, é fácil ser santo, se ele não peca. Enfim, os santos, se observados apenas de longe, podem parecer distantes e intimidadores. Com a jornada em direção a Deus, seguindo o caminho que é ou muito mais elevado e místico, ou muito rigorosamente ascético para o fiel comum. Ou seja, parece que ele está em outra dimensão, que não é a minha, né? No entanto, embora suas vidas sejam realmente heróicas e exemplares, os santos são as últimas pessoas a serem severamente julgadoras das lutas e fraquezas humanas. Ou seja, os santos são aqueles que mais têm misericórdia, porque são aqueles que mais reconhecem a misericórdia de Deus. Aqueles que, quanto mais você se reconhece pecador, você mais reconhece que Deus precisa ser muito misericordioso para te perdoar. Então, muito mais, é aquela história da Bíblia, né? Quem vai amar mais a Deus? Aquele que mais
Como é que é aquele mais foi perdoado? Aquele que se sentiu mais perdoado é aquele que vai mais amar a Deus. Então, sendo fracos e mortais, como nós, que cometeram os mesmos erros, enfrentaram as mesmas batalhas. E aí ele vai trazer que entre esses 4 santos que ele traz, são tão diferentes um dos outros, ele traz uma reflexão do porquê ele escolheu esses 4 santos tão diferentes para mostrar essa diversidade de pessoas. E ele traz uma frase de Santa Teresa d'Ávila: Deus não nos guia todos por um mesmo caminho. Não nos guia todos por um mesmo caminho. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V na história de cada um. E talvez aquele que pensa que está seguindo um caminho muito humilde seja, na verdade, mais alto nos caminhos do Senhor. O que mais me toca nessa frase dela é mostrar que para cada pessoa Deus faz uma história de salvação, uma história de conversão diferente. Com fatos diferentes, de maneiras diferentes. E não é porque eu cometo um pecado que o outro não cometeu, ou que o outro cometeu um pecado que eu não cometi, que nenhum dos dois tem a capacidade de ser santos. Porque Deus dá a cada um uma cruz diferente, dá a cada um uma história diferente, porque guia a todos para a santidade, para um mesmo fim, mas por caminhos completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Esse daqui É perigoso dizer isso aqui agora, no 4º livro, mas acho que esse aqui é o meu favorito de toda a coleção. É mais ainda do que aquele que eu traduzi. Eu gostei muito desse daqui, porque é reconhecer que Deus tem vários caminhos para cada um e se sentir amado e sentir a misericórdia de Deus no caminho que Deus, na história que Deus faz comigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembre-se, para você comprar este e todos os outros livros da coleção e também qualquer outro livro da edição CNBB, basta acessar o site edcoincnbb.com.br ou então mandar mensagem para o nosso WhatsApp 61 2193 3019 e falar lá com os nossos atendentes, que eles vão atender vocês muito bem, vão vender para vocês. E também lembrando que lá no primeiro episódio eu falei do cupom de desconto Curadoria do Gabriel, tudo junto. Tá valendo para todos os livros do site, viu? 20% de desconto se você colocar lá o cupom de desconto, o cupom lá Curadoria do Gabriel. Vai ter 20% de desconto em qualquer livro da nossa editora. Então, comprem lá e até a próxima. Ah, tá, espera aí, não esqueçam de entrar no Spotify, no YouTube, no Instagram também, no @edcoincnbb. Deixa lá o like de vocês, o comentário, dizer se gostou, se não gostou do episódio, sugestão de livros que a gente tem para poder trazer aqui no podcast. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.